Bom dia, tô tendo aqui um probleminha básico na internet. Live. Pronto. Vamos lá. Bom dia, paz de Cristo. Hoje nós vamos estar iniciando aqui a série Conselhos para Líderes. Eu já havia dito aqui no Instagram já há algumas semanas, umas 2 semanas, que eu ia estar disponibilizando aqui alguns conselhos para líderes de juventude, seja ela jovens ou adolescentes, seja adolescentes jovens, enfim. Nós vamos aqui agora aprendermos um pouco no que se diz respeito a esses departamentos logo de liderança. Então, antes de tudo, eu queria fazer uma oração, pedir a Deus que tome frente desse trabalho que nós vamos estar realizando aqui. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa manhã, ó Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome e Te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida. Toma, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, a vida de cada pessoa, Senhor, que será alcançada por esse vídeo. Ó Deus, Pai, que nós possamos aqui agregar, Senhor, para o Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória. Toma a nossa vida nas Tuas mãos e nos ajuda a cada dia mais nos capacitarmos para que possamos, ó Deus, Pai, executar a Tua obra com excelência e com honra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar a falar a respeito dos conselhos. Eu já trabalho com juventude desde 2009, né? Já tenho 11 anos já em Cordovil, Assembleia de Deus de Cordovil, mas não me converti em Cordovil. Eu me converti em outro ministério e nesse ministério, ainda muito jovem, com 18, 19 anos, o nosso líder de juventude, ele foi selecionado para assumir uma igreja e nesse meio tempo ele me escolheu para ser o líder. Porém, eu ainda era muito novo convertido, eu me achei muito incapaz. E aí, mesmo assim, assumi essa responsabilidade. E foi quando nós assumimos com 8 jovens. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar, nunca tinha tido contato com outras pessoas, liderando elas. Paz do Senhor, Tiagão, Deus abençoe. Gente, vai entrando aí, esse aviãozinho aí, vai compartilhando com um amigo de vocês, tá bom? E aí foi quando eu decidi me capacitar, decidi aprender, decidi ouvir. Paz do Senhor, minha sogra. E aí foi quando nós começamos a trabalhar nessa igreja que eu liderei. Não tinha trabalho de jovens no que se diz respeito a projetos. Então eu criei um nome, na época foi Nação Jovem, Paz e Vida. Deus abençoe, Larissa. Compartilha aí. E foi quando justamente eu tive o meu primeiro contato com juventude. Bem, eu fiquei liderando essa juventude, Nação Jovem, Paz e Vida, durante 2 anos e meio. E nós conseguimos chegar, né? Eu assumi, devia ter uns 8 jovens. Nós conseguimos chegar a quase 200 jovens
ao ponto de os outros líderes, né, querem saber o projeto. Então, eu vim para Cordovil, seu pastor Alain, vim para Cordovil, e em Cordovil eu comecei a trabalhar com jovens, liderando na vice-liderança, liderando o setor da Almadec. Eu fui 2 anos líder do 4º setor, e foi quando comecei a pregar e tudo mais. E no ano de 2018, senhor pastor Gilmar, gente, você que vai entrando aí, compartilha aí com alguém que precisa ouvir essa live. Conselhos para líderes. E foi quando nós chegamos, senhor Cássio, te amo, irmão. Foi quando nós chegamos e fomos chamados pelo pastor presidente para trabalhar na UADEC, União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Cordovil. E aí esse trabalho com os adolescentes, que eu estou já há 1 ano e 8 meses, me fez verdadeiramente agregar e solidificar no meu trabalho com juventude. Então eu decidi trazer aqui para vocês conselhos, veja bem, conselhos bem rotineiros, bem corriqueiros, que abrange desde um líder que assumiu há pouco tempo, como um líder que já está há algum tempo. Eu penso que qualquer líder pode aprender e sempre deve aprender, porque nós precisamos ter conteúdo para passar, tá bom? Então eu queria deixar uma frase aqui do Mário Sérgio Cortella. Todos conhecem, um filósofo, o cara é sensacional, e ele diz assim: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ele está querendo dizer que, independente da realidade que nós possamos passar à frente da liderança ou na liderança, nós sempre teremos métodos e ferramentas, ainda que sejam poucas, para poder fazer um trabalho com excelência. E quando chegar o período ou o tempo em que nós venhamos ter ferramentas melhores, condições melhores, nós vamos estar aptos e prontos para fazer melhor ainda. Um líder, ele é forjado justamente na dificuldade, tá bom? Sem mais delongas, eu quero falar aqui o primeiro conselho. O primeiro conselho, ele tem por nome assumir a juventude. E agora? O que fazer? Como fazer? Como se relacionar? Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que essa pergunta é muito frequente, né? Quando assumimos um departamento, quando temos uma responsabilidade, o pastor nos chama, conversa conosco, diz que está precisando da nossa ajuda. Só que nós precisamos ter um cuidado e precisamos hoje ser orientados por essa palavra, porque a nossa pergunta que nós fazemos é: por que eu? Trabalhar com a juventude, eu liderar jovens, eu liderar adolescentes, eu liderar um departamento, eu não tenho o perfil. Bem, isso aconteceu na Bíblia, né? Êxodo, capítulo 3. Aconteceu esse relato em várias passagens na Bíblia, mas eu queria aqui destacar uma muito marcante, que foi Êxodo, capítulo 3, versículo de número 10, num diálogo entre Moisés e Deus e Moisés. Versículo 10 diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui fala sobre a chamada de Moisés, aonde a Bíblia vai nos dizer que quando Deus chama Moisés, Deus ele se revela pela sarça. Deus ele não é a sarça, Deus ele é a voz que sai da sarça. A sarça queima com fogo, e Moisés observa isso, foi o método que Deus usou para chamar Moisés. E isso aqui é muito interessante, gente, porque se Deus não é a sarça, o que significa a sarça? O que significa o fogo? Deus ele estava já dando um recado para Moisés.
A sarça representava os hebreus que estavam no Egito. E o fogo que tentava consumir a sarça era justamente Faraó e os egípcios tentando acabar com o povo de Deus. Só que o recado que Deus dá a Moisés é o seguinte: o fogo está tentando consumir, mas não consome, porque dentro do fogo está saindo uma voz, e essa voz tem o poder de permitir que a sarça queime, mas não seja destruída. Então, Moisés ele tem um relacionamento com Deus, ele conversa com Deus, ele fala com Deus, e aí você vai perceber que é justamente nesse momento em que Deus ele se apropria dessa oportunidade de Moisés se relacionar com ele, e aí Deus vai e fala: Pai do Senhor Fabiano, tamo junto, meu líder. Lindenberg, tamo junto. E aí Deus fala com Moisés: Moisés, eu te chamei e quero te enviar. Ou seja, primeiro Deus, ele tem um relacionamento, ele se apresenta, para depois ele dar a missão. E aí no meio desse termo caminho, Moisés diz para ele: mas eu sou duro de palavras, eu sou gago. E aí Deus dá a condição, a ferramenta: mas eu dou teu irmão, e eu já sei que o teu irmão sabe falar, Arão. Então é normal nós contestarmos a chamada que Deus tem para a nossa vida. É normal a gente contestar diariamente: Senhor, não está dando certo. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, quanto mais eu faço, mais difícil se torna. Senhor, eu projeto, eu crio, eu faço, gasto dinheiro, mas eu não tenho um retorno dos meus liderados. Bem, eu preciso lhe dizer nessa manhã, e quem está entrando aí, vai compartilhando com outras pessoas, só apertar no aviãozinho e enviar para outras pessoas. Eu preciso lhe dizer que se você está liderando um departamento, uma juventude, e você espera retorno, você precisa novamente orientar para a rota que Deus tem traçada para a sua vida. Porque nós precisamos fazer sem esperar retorno humano. Haverá momentos que você vai se desgastar, você vai se doar, e muitos não vão lembrar. Haverá momentos em que você vai fazer muitas coisas e poucos vão realmente te dar o retorno que você procura para a obra de Deus. Mas eu preciso lhe dizer, o seu retorno deve vir do Senhor. Pai do Senhor Fabiano, Deus te abençoe, meu irmão. O seu retorno deve ser do Senhor. Você precisa fazer para o Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa expectativa nos homens, nós nos frustramos. Isso é normal. Às vezes nós queremos a mesma entrega dos nossos liderados como nós estamos dando para ele. Então, vamos ajustar hoje a nossa liderança. Você faz para Deus. Você está ali porque Deus te inseriu nesse lugar. Então, é normal você fazer questionamentos, como eu estava falando aqui. Moisés fez os seus questionamentos, mas dentro desses questionamentos, Moisés apresentou insegurança, Moisés apresentou incapacidade, mas o mesmo Deus que chamou Moisés foi o mesmo Deus que falou para Moisés: eu vou falar no nome de quem? Você vai falar no meu nome. Eu sou. Mas eu não sei falar, eu te dou o teu irmão, ele sabe falar. Mas é só você fazer isso. Ou seja, Deus cria a chamada, mas dentro da chamada Deus dá as condições necessárias. Só que nós precisamos entender que para termos uma chamada com as condições, é necessário ter um relacionamento. Desde o primeiro dia que Moisés vê Deus na sarça, até o último dia, Moisés sempre se apresentava pronto para Deus no monte para ter um relacionamento. O segredo de um líder de sucesso é ter relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não fica enganado. Quem tem relacionamento com Deus recebe o direcionamento apropriado para poder servir melhor a sua juventude. Então, o Senhor que chama é o Senhor que prepara. É necessário ter relação, é necessário ter comunhão. A comunhão com Deus nos ajuda na inexperiência. Sabia disso? Por muitas vezes, nós vamos aprender errando, várias vezes. Só que quando temos uma vida com Deus, Deus ele permite sim que aprendamos com alguns erros.
mas a comunhão com Deus supre momentaneamente a nossa inexperiência. Então você quer ser bem-sucedido na sua liderança? Você quer ser bem-sucedido com aquilo que você faz para outros? Então tem uma vida de oração, tem uma vida de entrega, tem uma vida de dependência de Deus. E o outro detalhe desse primeiro conselho: não seja resistente. Uma coisa é você se sentir inseguro, uma coisa é alguém se sentir insegura, contestar a chamada, reclamar com Deus. Outra coisa é a pessoa ser resistente à chamada. Quando Moisés foi resistente à chamada, depois de inúmeras falas com Deus, a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Então, muito cuidado para que a ira de Deus não se acenda contra você. É melhor você fazer aquilo que Deus delegou a você, da forma que Deus quer que você faça, com obediência, do que esperar a ira de Deus se acender e Deus te apertar para fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Então, o primeiro conselho é: não seja resistente. Assumir a juventude agora. Não seja resistente. Cai para dentro. Vai aprender. Vai orar. Vai se unir com a sua equipe. Vai se unir com seus liderados. Segundo conselho: entenda a posição que você está. Bem, um líder ele tem autonomia de falar, um líder ele tem autonomia de decidir. Mas se tem algo que traz resultado na vida de um líder, é o seu posicionamento, o seu caráter, a sua identidade, o seu exemplo de liderança. Haverá momentos em que você, de boca fechada, vai estar dando mais exemplo do que talvez em uma oportunidade falando. O líder ele é observado diariamente. Os liderados observam um líder não somente para criticá-lo, não somente para pegar um erro, mas também para seguir um exemplo. Por quê? Porque todo líder foi chamado para influenciar. Todo líder foi chamado para agregar na vida de outros. Então é necessário que antes do líder pedir, ele deve ser um exemplo. Antes do líder falar, ele deve ter uma conduta, um caráter. Porque o caráter, ele é o carro-chave para o líder poder ter condições de falar sem ser questionado. E um líder de caráter duvidoso não agrega na igreja. Um líder de caráter duvidoso, uma pessoa que se porta de uma forma desapropriada, um líder que fala qualquer palavra baixa na frente dos liderados, um líder que posta qualquer foto na internet, um líder que não tem paciência para ouvir, mas quer ser ouvido. Então, os nossos liderados, eles esperam de nós uma influência. E qual é o tipo de influência que nós podemos passar? Boa ou ruim? No caso aqui, o interessante, o dever de um líder é influenciar de uma forma boa. A comunicação de um líder, ele precisa ser clara, convincente. E essa conversa, essa fala do líder com o liderado precisa ser transparente. Por quê? Para não sermos mal compreendidos. Então, um líder ele precisa dar exemplo de que forma? Ser proativo. Existem alguns líderes que só pedem, mas não fazem. Eu vou lhe dar um exemplo. Numa juventude que eu liderei na congregação de Irajá, nós sempre chegávamos cedo para poder arrumar a igreja e preparar o culto e preparar a igreja para o culto dos jovens. E aí o que acontecia? O culto começava às 7 horas. Eu chegava às 6, ligava o som, arrumava a mesa de som, limpava a igreja, observava o banheiro, e aí, simultaneamente, os outros músicos que chegavam, os outros componentes da mocidade que chegavam, a diretoria da juventude que chegava, quando eles me viam chegando, quando eles me viam fazendo,
automaticamente eles já iam procurando fazer alguma coisa para poder somar com aquilo que eu estava fazendo. Então a iniciativa precisa partir de nós. Às vezes nós queremos enviar, mas não queremos ir mostrar o caminho. Por muitas vezes nós somos pegos dizendo, faz isso, mas você não é o primeiro a fazer. Então o interessante é que você seja proativo ao ponto de fazer, eles virem com você, depois você sair de cena e deixar eles tomar frente. E aí quando começou o culto, eles pegaram o microfone, fizeram oração, iniciaram louvor, trouxeram alguém com a palavra e eu fiquei lá de trás só observando. Por quê? Porque esse é um método proativo do líder. Fazer para agregar o exemplo na vida de outros. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui sobre o caráter do líder é que assim como nós precisamos ser um bom exemplo na igreja, com os nossos liderados, no que falar, no que pensar, no que agir, e eu também falei sobre redes sociais, no que postar, para que postar e com o propósito de postar, nós precisamos também dar testemunho na nossa vida como um todo. Então precisamos ser um bom pai. Se você que é líder e é pai, você precisa demonstrar perante os teus liderados também, digo também, que você é um bom pai, que você tem zelo pelo teu filho, amor pelo teu filho, cuidado pelo teu filho, que você tem autoridade com o teu filho. Isso é um dos maiores problemas nos dias de hoje. Líderes que não têm autoridade com seus filhos querer liderar outras pessoas. Por mais que você lidere, por mais que talvez eles não falem nada, o seu caráter fica duvidoso. Porque como que você não lidera o seu filho, a sua filha, mas quer ser rígido e trabalhar com os filhos dos outros? Então, muito cuidado, tá? Trabalhe com o seu filho. Você precisa ser um bom filho. Você jovem, que lidera juventude, que faz parte da diretoria da juventude, você precisa ser um bom filho. Você precisa respeitar o seu pai, você precisa dar bom testemunho. Você que já é até casado, mas tem uma mãe, tem um pai, você precisa respeitar o seu pai e sua mãe. Além de respeitar, porque é um mandamento, você precisa também transparecer o teu caráter para a tua juventude. Um outro detalhe, dê atenção para influenciar os novos na fé. Um problema muito grande que nós temos é quando os novos convertidos vêm com todo aquele entusiasmo, cheio de perguntas, e nós parecemos que não temos tempo suficiente para eles. Por que eu falo isso? Porque quando eles vêm todo empolgado para falar conosco, nós não temos tempo. Eles falam e nós rapidamente cortamos ele. Então eu preciso lhe dizer, você líder que está me ouvindo nessa manhã, por favor, senta e abre os seus ouvidos e fecha a sua boca. Porque existem pessoas que só querem ter a oportunidade de falar. Existem pessoas que só querem ter, os liderados, a oportunidade de ser ouvido. Haverá momentos em que você receberá mulheres, homens, mães, pais, filhos, que só querem desabafar porque dentro de casa não tem com quem falar. Então o melhor método para ouvir alguém que está precisando falar é ouvir. Ouça, ouça, ouça. E quando você sentir que essa pessoa quer falar, quer ouvir uma resposta, aí você fala para ela, eu posso falar? Posso falar agora? Pode. Então olha só, o direcionamento na palavra de Deus é esse. Então seja um conselheiro, mas antes de ser um conselheiro, seja um ouvinte. Às vezes as pessoas só querem chorar um pouco perto de você, só querem botar para fora a angústia que talvez o marido não ouve, que talvez o esposo não ouve, que talvez a esposa não ouve, que talvez o pai não ouça. Então você é um líder que influencia, mas que também é um ombro amigo. O líder precisa ser um ombro amigo, de bater o olho no liderado e falar assim, opa, vem cá, tá tudo bem? Tá, não tá não, senta aqui, fala. Deixa ela falar, e aí você entra com a palavra, tá bom, gente? Outro detalhe, tenha a mente aberta para ouvir opiniões. Não diga nada antes de ouvir. Isso também faz parte de um caráter bom de um líder. Às vezes nós somos reprimidores. Como assim reprimidores, Diego? A pessoa vem com uma ideia, vem com uma sugestão, vem com uma narrativa e a primeira coisa que nós falamos é, aqui não dá certo. Não, aqui não vai dar certo.
Não, aqui não funciona desse jeito. Gente, vamos primeiro ouvi-los. E nunca dê a resposta imediatamente daquilo que você ouve. Primeiro ouça. Primeiro deixe a pessoa falar aquilo que ela está querendo falar. Depois você ouve, anota e fala para a pessoa: eu vou verificar direitinho, vou pensar nisso. E depois traga o retorno. Olha, eu acho que isso daqui pode ser feito assim. Eu acho que isso daqui pode ser feito assado. Por quê? Porque às vezes, gente, a pessoa não tem experiência, a pessoa não está ainda envolvida na igreja. Então ela precisa de ter alguém para que ela tenha o sentimento de que com essa pessoa eu posso procurar ela para falar. E essa pessoa deve ser você. Essa pessoa deve ser o líder. Então não seja reprimidor. Ouça as pessoas. Eu quero falar aqui um pouco sobre estilos de liderança, né? Isso secular, só para você entender. Pelo menos 3 perfis de liderança, que é o líder autocrático. Esse líder autocrático é o tirano, ele tem necessidade de controle, chega a ser obsessivo no seu comportamento, evita o contato fora do contexto estruturado, que é o que eu disse aqui. A pessoa chega para falar com ele e automaticamente ele não deseja ouvi-la. Demasiado em mostrar o seu conhecimento, sabe? Aquele líder que vai fazer uma reunião e ele começa cheia de nomenclaturas, até para orar, né? O que a juventude precisa não é só de teoria. A juventude precisa de prática. E a prática precisa ser necessária. Então esse negócio de fazer uma reunião para falar de um assunto, leva em oração, faz um louvor, traz uma palavra, dá oportunidade para quem cantar. Não, gente. Seja direto. Faz uma oração e traz o conhecimento deles aquilo que precisa ser tratado. Não seja demasiado. Um líder autocrático é um líder que faz pergunta, colocando os outros em apuros. Sabe, gente? Tenha muito cuidado quando você, no meio da sua equipe, no meio dos seus liderados, você fazer perguntas que podem ou não trazer, de repente, um problema ali para alguém ou constranger alguém, tá bom? Se você tiver que falar com alguém especial, chame essa pessoa no particular. Sempre elogie em público. E se você tiver que criticar, se você tiver que chamar a atenção, se você tiver que fazer alguma conotação na vida de alguém, por favor, pegue essa pessoa, chame no particular. Se necessário, chame mais uma testemunha, chame o seu líder, chama algum membro da sua diretoria, converse com ela, converse com ele. Um líder tirano não gosta de perder tempo e vive interrompendo as pessoas. Então, eu aprendi, eu era assim. As pessoas, eu gosto muito de falar, gosto muito de ser ouvido. E aí, quando as pessoas vinham para falar comigo, eu dava uma atenção, mexia no celular, virava o rosto para o lado, abaixava a cabeça. Só que calma aí. Se eu quero ser ouvido, se eu quero que as pessoas me olhem, por que eu não vou, no momento em que alguém quer da mesma forma que eu quero, eu não vou dar o meu melhor? Então é necessário a gente ter uma reflexão com isso. Às vezes a gente quer falar, mas não quer ser ouvido. Às vezes nós queremos atenção, mas não damos a atenção. Eu aprendi isso com o presbítero Fabiano. Uma vez eu conversando com ele, não sei nem se ele está assistindo aí, mas eu conversando com o Fabiano e eu peguei o celular. Aí, meu irmão, o Fabiano me pegou e falou: olha, calma aí, eu te ouvi, desliga o telefone. Bota o telefone aí na mesa. Dali para frente eu aprendi. Toda vez que o Fabiano falava comigo, eu automaticamente guardava o telefone. Porque isso é falta de ética. Ainda mais para um líder, tá bom? Então, é o líder autocrático. Gente, o áudio tá bom? Alguém responde aí, por favor, se o áudio tá bom. Líder apático é um líder indiferente, um líder insensível. O que esse líder apático apresenta? Quais são as suas características? Ele não se preocupa com o controle, com gerenciamento e realização das tarefas ou relacionamentos. Sabe aquele líder que no dia do culto, ele chega na hora do culto para cultuar? Sabe aquele líder que quando você pergunta para ele, quantos membros você tem? Gente, vai compartilhando essa live aí, é só apertar no avião.
Quantos membros você tem na sua liderança? Não sei. Qual é a sua agenda anual? Não sei. Quem é que vai vir pregar tal dia? Não sei. Qual é o seu projeto? O que você tem para apresentar? Não sei, não sei. Ou seja, é alguém que não gerencia. É um líder que não tem domínio daquilo que ele faz. A primeira virtude de um líder é saber ser um bom gerenciador. Um líder ele precisa saber quantos membros ele tem, quantos liderados ele tem. É claro que existem números enormes, mas um líder de juventude, ele precisa saber o nome de cada um. É muito feio quando eu chego numa igreja e eu vejo o próprio pastor da igreja não saber o nome da juventude, não saber o dia do culto da juventude, ainda mais para um líder jovem, que está se relacionando ali com o seu departamento. Então você precisa gerenciar. Gente, olha para mim aqui. Liderar juventude ou qualquer departamento não é liderar culto. Não é fazer culto. Não é chegar no dia, ligar o som, pegar o microfone e orar. Liderar é gerir. Você gera o macro até o micro. Você precisa ter o olhar de tudo. Eu lembro que no congresso da UADEC, foi o meu primeiro congresso nível Cordovil. Quase 30 igrejas. Gente, eu fiquei louco. Mas eu dividi todas as tarefas. Porém, eu controlava todas elas. Eu dirigi no culto no congresso, eu olhei para um dos meus líderes e falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque eu olhei para ele e vi a expressão no rosto dele. Eu dirigi no culto. Quando chamei ele, perguntei, tá tudo bem? Diego, o ônibus quebrou lá na Pavuna. E aí, o que fazer? Então nós precisamos ter o gerenciamento. Eu acho que não tem sentimento melhor para um pastor chegar para um líder e falar assim, fulano, vem cá, como é que está o trabalho aí? Pastor, está uma bênção, nós estamos desenvolvendo um trabalho assim, assim, assim. Lembra daquele trabalho que eu falei com o senhor, pastor? Lembra, meu filho? Aquele que só autorizou assim, então, olha, pastor, está dando certo, a gente está conseguindo ir por esse caminho. Daqui a 2 meses, você tem o quê? Pastor, daqui a 2 meses eu tenho esse trabalho. Então, gerencie, domine a liderança que você exerce, o departamento que você lidera. Um líder apático só se preocupa com a posição, sabe? Aquela pessoa que só está ali por causa do cargo. Só tem compromisso com o cargo, não com as vidas. Deus não te colocou somente para se apropriar, porque ninguém é insubstituível. Você precisa ter amor pelas vidas. Você precisa ter dedicação por essa responsabilidade que o Senhor colocou nas tuas mãos. Permite que os seus liderados façam o que bem entendem. Existem líderes que são omissos, como Eli. A Bíblia diz que o culto de ensino de Eli era uma maravilha. Ele pegava pesado com a família dos outros. Por quê? Porque ele era sacerdote. Ele não recebia qualquer oferta. Então ele era o funil das ofertas. Ó, essa daqui não tá boa. Ó, essa daqui tá. Ó, esse animal aqui não tá bom. Só que calma aí. A Bíblia diz que quando ele fechava a porta da igreja, os filhos dele entravam e levavam meninas para dentro do templo. Então ele era um tipo de um líder que ele deixava os seus liderados, como seus filhos, fazer o que bem entendem. Você é líder, você foi chamado por Deus, com certeza tem um pastor por cima de você, te dando total apoio. Então você precisa ter compromisso com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não aceite os seus liderados fazendo qualquer coisa. Se você vê uma foto na internet, chama no particular e fala. Se você vê uma publicação que não louva a Deus, chama no particular e fala. Desculpa. Mas você é líder, você precisa gerir, você precisa agregar, claro, com muito cuidado, com muito amor e com muito carinho. Um líder apático não estabelece regulamentos ou metas. Cara, lavante, não tem planejamento. Quem planeja erra menos. A Bíblia está recheada de planejamentos. Deus planejou criar o mundo, no 7º dia ele descansou. Noé planejou criar a arca e teve sucesso. A vida é totalmente feita de planejamento. Diego, quem planeja não erra? Não, quem planeja erra sim. Por quê? Porque acontece também imprevistos. E um imprevisto não dá para ser... um imprevisto não dá para a gente saber que vai acontecer.
Então, qual é o fundamento de planejar? O fundamento de planejar é você planejar até que você entenda que planejar é você errar menos. Quanto mais você pensar, quanto mais você gerir, quanto mais você agregar, você não pode ser talvez surpreendido ou saiba lidar com aquilo que pode acontecer, porque você é alguém planejado. Ó, se não deu aqui, eu vou por aqui. Se acabar a luz da igreja, eu faço culto no gogó. Se não der para evangelizar em tal lugar, eu já tenho tal lugar. Eu sempre faço isso. Eu sempre tenho 2 opções ou 3 opções para organizar alguma coisa. Se eu levar essa ideia e o pastor falar não, eu posso me apropriar para fazer assim, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, do jeito que é a visão do nosso ministério. Tá bom? O líder apático, ele não tenta exercer a sua influência. É aquele cara que tem compromisso só com o microfone. É aquele líder que só tem compromisso em mostrar que ele está ali e que ele é o líder, mas nos bastidores não trabalha. Esse é um líder indiferente, sabe? Aquele cara preguiçoso, que você fala com ele, ele demonstra, não é proativo, uma pessoa que é completamente sem compromisso. E aí você fala com ele, ele fala, mas aqui é assim mesmo, varão. Aqui não dá nada certo, aqui não tem jeito, essa mocidade aí, ela não quer nada com Deus. Irmão, é muito fácil você falar isso. Agora, o que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou para revolucionar? Deus te chamou para fazer a diferença? Então comece por você sendo diferente. Existem vários exemplos na Bíblia de homens que pegaram homens em caos. Davi estava fugitivo na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que ele fugitivo, na cabeça dele tinha unção de liderança. E a Bíblia diz que todo homem endividado, todo homem fugitivo, todo homem que as pessoas não queriam mais, foi forjado pelo líder Davi, se tornou o maior exército da Bíblia, irmão. Tu tem noção do que é isso? É Davi pegar o lixo e transformar em luxo. É Davi pegar pessoas desvalorizadas, desacreditadas, que não mostraram o seu potencial, e agora Davi trabalhar nessas pessoas para que essas pessoas se tornem os melhores naquilo que eles fazem. Gente, só um líder com compromisso e com unção pode fazer isso. E você tem essa oportunidade de fazer. Terceiro perfil de liderança, o líder democrático. O líder democrático é aquele que lidera com liberdade de expressão, mas também é um cara, uma pessoa que tem autodomínio, autocontrole e maturidade. Ele tenta encontrar equilíbrio entre esses dois aqui, entre o autocrático e o apático. Ele trabalha com direcionamento, planejamento nas tarefas. Ele não domina os liderados com ponto de vista pessoal. Tome muito cuidado com isso, tá? Às vezes a gente acaba trazendo para o pessoal. Não leve para o pessoal. Você precisa entender que você está ali para ser diferente, para fazer a diferença, tá bom? E aí eu queria falar também sobre o líder cristão. O líder cristão é reconhecido por seus liderados como servo. Gente, se os teus liderados não veem você como um servo, como alguém que está ali para somar, tem alguma coisa de errado. Se eles não conseguem enxergar em você alguém que se faz de servo, você precisa rever os seus conceitos. A juventude enxerga um líder mais que os momentos casuais, mas um pai, um pastor e um amigo. Então, seus liderados, ele não olha para você como alguém que é só um homem, uma mulher que traz um regime, traz as ordens, mas é alguém que tem uma afinidade ao ponto de ter uma abertura para poder falar, para poder se abrir. Esse é o sentimento que os liderados têm do seu líder. O líder cristão, ele trabalha baseado na palavra e na oração. Ele usa a influência para ter resultados não só no presente, mas para toda a eternidade. Vou explicar isso aqui. Primeiro, trabalha baseado na palavra e na oração. Gente, você não precisa ser teólogo para ser líder, mas você precisa ter domínio da palavra. Por quê? Porque quem alimenta a sua juventude é você, é o seu pastor. Quando o seu pastor não estiver, é você. Quem alimenta os seus liderados é você. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Isso ficou bem claro agora nessa pandemia. Por quê?
Porque a gente traz muito pregador, a gente traz muito cantor, a gente convida muita gente. Só que no meio dessa pandemia toda, quando a igreja fechou, quem era que trazia conselhos, palavra, orientação e calma para os seus liderados? Seu líder, seu pastor, seu líder de jovem, seu líder de departamento. Então você precisa ter um contato com a palavra de Deus. E uma coisa que constrange é você ver líderes que não têm conhecimento nenhum da palavra, sabe? Líderes que quando vão dar uma palavra falam em salmo, porque em salmo é uma palavra bem explicada sendo lida. Então você precisa transparecer para a sua liderança que você é alguém que tem domínio da palavra de Deus, que você tem contato com aquilo que você diz falar, com aquilo que você diz exercer. Por quê? Porque o resultado daquilo que você lê, daquilo que você aprende, você vai transparecer na tua liderança, nos seus liderados. E o que eu mais vejo hoje são líderes convidando pregadores e pessoas para trazer heresia. E isso não é o assunto agora, porque vai ser lá na última live que eu vou falar sobre o cuidado de convidar pregadores. Você sabia, você que está me assistindo, você sabia que você pode acabar com o seu trabalho que você tem feito ao longo de um ano, de um mês, de 15 dias, trazendo um pregador que não seja direcionado por Deus? Você pode jogar por água abaixo o seu trabalho? Então, vou falar sobre isso também na nossa última live, quinta-feira. Então, trabalhe baseado na palavra e na oração. Além de você orar, além de você ler, gente, crie métodos para que dentro dos seus liderados eles orem e eles leiam a palavra. Crie métodos de ensinamento bíblico. Faça quiz bíblico. Tenha um grupo de comunhão. Tenha um grupo em que vocês tiram um tempo fora do culto, que já é o normal de cada departamento ter o culto jovem, ter o culto do departamento. Crie uma oportunidade para vocês se relacionarem. Você, gente, hoje a gente vai estudar tal texto. Gente, meia-noite, vamos orar. Vocês precisam ter esse relacionamento. Você precisa transparecer para eles o desejo de conhecer a palavra, tá bom? Usa a influência para ter resultado, não só no presente, mas para toda a eternidade. Um líder precisa entender que os liderados não são seus, que o cargo não é seu e que a juventude não é sua. Então, o que você agrega hoje vai ser na vida desse jovem, vai ser na vida desse adolescente. Ele vai crescer, vai se tornar um bom homem e vai agregar para outras vidas. Então, o que você planta hoje vai brotar ao longo do tempo na vida de alguém e os frutos vão aparecer. Então, o líder ele precisa entender que o trabalho dele é um trabalho para o futuro. Você planta aqui, vem outro depois de você, planta aqui, vem outro depois de você, planta aqui, e Deus vai dando o crescimento. Então, agregue na vida das pessoas, tá bom? Princípios básicos. Cristo, o modelo de líder. Primeiro, ele liderou por sua vida. Cristo se manifestou nessa terra para liderar por nós. Cristo se manifestou para poder liderar por nós. Ele se entregou na cruz para morrer por nós. Então ele foi um líder que entregou a sua vida. Diego, o que eu posso falar com isso? Eu posso apresentar que assim como Cristo se manifestou para entregar a sua vida, você também precisa liderar doando a sua vida, sendo alguém que realmente se gasta pelo evangelho, tá bom? Hebreus 4,15 vai falar que o modelo de líder em Cristo é compassivo e compreensivo. Isso você precisa ser também. Você precisa ser compassivo, você precisa ser compreensivo com os seus liderados, porque todo o ministério de Cristo foi um ministério em que ele foi compreensivo, ele entendeu os momentos das pessoas. Então você precisa ser assim também, o modelo de Cristo. 3. Cristo era amável, atencioso, dê atenção, seja amoroso, transpareça o amor de Cristo. É impossível nós termos autonomia para falarmos com os liderados se nós não temos amor, gente. Se nós não conseguimos ouvir a pessoa com amor, sabe? Eu passei por uma situação esse ano em que uma liderada, ela disse para mim que não gostava de mim, né? E eu falei, poxa, mas você teve contato comigo já? Não, mas eu ouvi por terceiros. Aí eu falei assim, tá bom.
Aí ela falou para mim assim, então eu não quero mais fazer parte desse determinado departamento dentro da tua liderança. Falei, amém, não tem problema não. Irmãos, passou esse dia, todos os dias eu procurava para saber como é que ela estava. Todos os dias. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa que não gostava de mim se sentiu acolhida, se sentiu mentoreada. Eu perguntava, tá tudo bem? E aí? Ó, dia que você precisar, tô aqui, tá bom? Se você desejar fazer parte novamente desse departamento, as portas estão abertas para você. Hoje, depois de um tempo, essa pessoa se tornou minha melhor amiga. Essa pessoa hoje é uma dos maiores pilares do meu ministério de liderança na UADEC. Por quê? Porque eu não desisti dela. Porque eu mostrei para ela o que eu sou, independente do que as pessoas falam. E ela viu em mim aquilo que outras pessoas falaram diferente. E o líder deve fazer isso. O líder deve ser acolhedor. O líder deve ser amoroso. O líder deve ser compreensivo. Jesus Cristo fez isso por nós. 4. Veja cada candidato, cada liderado como um candidato ao céu. Então você precisa sempre trazer para ele a conotação de que o céu é o lugar que espera ele. Ele precisa ter uma vida que condiz com a aprovação de estar no céu. Tá bom? 5. Tenha senso da sua missão. Nunca perca o foco da sua missão. Qual é a minha missão, Diego? Influenciar vidas. Diego, mas eu estou passando por um processo. Deus lhe chamou para influenciar vidas. Quem disse que você precisa estar bem para poder falar que Deus quer influenciar a vida de alguém? Quem disse que você tem que estar com uma calma para você poder influenciar alguém? Eu preguei isso sábado, na nossa igreja matriz. Os discípulos foram amando de Jesus para dentro do barco. E a Bíblia diz que o vento se levantou. Eles quase morreram. E a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Sabe o que tinha do outro lado? Pessoas que precisavam de Jesus. Sabe o que tinha do outro lado? Marcos capítulo 6 vai falar. Coxos, enfermos, doentes, das aldeias, das cidades e de tudo que era lugar. O que significa isso, Diego? Lá do outro lado, tinha gente esperando Jesus chegar com os discípulos. Ou os discípulos chegarem com Jesus. Então, por muitas vezes, isso vai acontecer na nossa vida. Se depois você pesquisar lá, antes do vento, os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, da multiplicação. Depois do vento, está no texto. E agora eles entenderam o propósito da multiplicação dos pães. Porque existem ventos que Deus permite na nossa vida, não é para nos matar, mas é para nos forjar a uma maturidade espiritual do propósito que Deus tem instituído para a nossa vida. Então pega esse vento que você está passando e enxerga ele da seguinte forma: eu estou passando isso porque tem um propósito, não sei qual é o propósito, mas sei que vai trazer maturidade para a minha vida e vai me trazer mais adiante do que Deus quer fazer na minha vida. Tá bom? 6. Enfatize a transformação das pessoas. Estou encaminhando para encerrar, gente. Jesus teve um contato com a mulher samaritana. Pediu água. Ela falou da contenda que tinha entre os samaritanos e os judeus. Jesus disse para ela: se tu conhecesse quem você fala, você que me pediria água. E ela olhou para ele, não tem pote, não tem cântaro, como é que ele vai pegar água? E aí Jesus fala para ela: eu tenho uma água. Se você beber, você nunca mais tem sede. Pronto. Inteligente, ela pensou: eu quero essa água. Quem é que não queria? Ela não precisava ter esforço, não ia vir no sol, ia beber e não ter mais sede? Maravilha. Aí Jesus fala para ela: chama o teu marido. Ela disse para ele: eu não tenho marido. Jesus falou para ela: eu sei que você não tem marido. Todos esses aí que você está vivendo não são. A mulher se quebrantou. Viu que Jesus era profeta. E a Bíblia diz que nessa conversa ela deixou o rumo dela. O que ela veio fazer, gente? Buscar água. A Bíblia diz que ela largou os cântaros e, tendo deixado os cântaros, voltou para a cidade para falar da verdadeira água da vida. Ou seja, nós precisamos enfatizar que as pessoas precisam mudar. Você precisa se convencer desse pecado. Você precisa abandonar esse pecado. Nós precisamos conscientizar as pessoas, os nossos liderados,
em que eles devem mudar. Foi o que Jesus fez com essa mulher. Antes de você beber dessa água, você precisa se arrepender. E aí, quando Jesus falou sobre o marido, ela se arrependeu imediatamente, se tornou uma missionária. Então, essa deve ser a característica de um modelo de um líder cristão, o mesmo modelo de Cristo. Alguém que mostra o caminho. Nunca acote pecado, gente. Nunca esconda um pecado de um líder, de um liderado. Mas também não exponha ele ao ridículo. Não constranja ele. Mas use isso para que você possa alcançar ele. Para que você possa mostrar o caminho do arrependimento. Quarto conselho. Fale a língua deles. Fale a língua deles. Vou contar um exemplo aqui bem rápido, dou mais um conselho e a gente encerra. Falar a língua deles é basicamente entrar na mente dos seus liderados. Se você lidera adolescente, se você lidera jovem, se você lidera jovem, você precisa ter uma linguagem apropriada para eles. Você não precisa sempre falar nessa linguagem, mas você precisa se relacionar com eles. A melhor forma é usando a própria mente deles e aquilo que eles conhecem muito bem. E uma vez eu fui dar aula na escola dominical e os adolescentes tinham me visto pela primeira vez e eles tomaram um susto quando me viram chegando na sala, porque eu fui apresentado, antes de chegar, como o presbítero Diego, e quando eu chego na sala, eu cheguei de tênis, calça jeans e blusa de malha, do Batman, e quando eles me viram, tomaram um susto. Presbítero e tal? E aí quando cheguei, me apresentei, e eu não me esqueço até hoje, gente. O tema da lição era o ato de louvar a Deus. E aí eu comecei, gente, quem gosta de futebol aqui? E a galera levantou a mão. Quem são os melhores jogadores do mundo? E eles começaram a falar. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, não sei quem. E eu falei assim, tá bom. E qual é o nome daquela premiação que tem para o melhor do mundo? Aí um falou a bola de ouro e tal. Eu falei assim, pois bem, então, vamos lá. Eu preciso saber de vocês. Alguém aqui já viu a premiação? Eu já, professor. Então, como é que é a situação? Olha, professor, eles chamam os melhores, os 10 melhores, e ali faz a votação dos 3 melhores do mundo. Eu falei, bem, vamos entender aqui. Quando o melhor do mundo ganha, como é que é? Aí um adolescente se levantou e falou assim, Diego, é o seguinte, meu professor, eles convidam pessoas que foram referências no futebol para fazer a apresentação. Quem? Pelé, Zidane, Ronaldo Fenômeno e etc. E eles falando. E eu só observando eles. Mas e aí, me conta. Aí um falou assim, e aí quando convoca o que ganhou, aparece no telão os highlights dele. Aí eu falei assim, calma aí, meu filho. O que significa highlight? E aí um adolescente falou assim, tio, 11 anos no máximo. Tio, highlight significa os melhores momentos. Aí eu falei assim, é mesmo, rapaz? É. E aí o que acontece? Ele fica de pé, a luz bate sobre ele, tudo fica escuro, todo mundo bate palma, ele beija a esposa, se tiver, aperta a mão do segundo colocado e vai em direção ao público, ao palanque, para poder receber a chuteira ou a bola de ouro. Aí eu peguei eles. Falei, é justamente esse momento, que é a lição que a gente está falando aqui hoje. O ato de louvar a Deus. Aí eles olharam para mim assim, como é que é isso? Aí eu falei assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que na Bíblia fala que palmas é o ato de louvor e adoração ao Senhor? Louvar ao Senhor com palmas? Então, quando o Cristiano Ronaldo ou Messi vai caminhando para receber a bola de ouro e alguém bate palmas, é porque alguém está dizendo o seguinte, eu estou te prestigiando pelo que você fez. Entenderam? Aí eles falaram, entendemos. Aí eu falei assim, mas me diz uma outra coisa. Eles estão batendo palma para o melhor do mundo pelo que ele fez hoje ou pelo que ele fez na temporada toda? Aí um aluno disse, um adolescente, professor, essa é mole. Está aplaudindo pelo que ele fez a temporada toda. Aí foi quando eu entrei. Eu falei, então, é justamente por isso que nós louvamos a Deus.
Nós louvamos a Deus e adoramos a Deus não pelo que ele fez hoje, mas pelo que ele fez desde o princípio, pelo que ele fez desde a eternidade, pelo que ele fez na cruz do Calvário. É por isso que nós louvamos e adoramos a Deus, não pelo que ele faz hoje, mas pelo que ele já fez. Então, gente, depois dessa lição, eu senti que eles realmente se adaptaram à minha pessoa e eu consegui ter uma liberdade e uma entrada na vida deles. Então, vocês precisam se apropriar de um conhecimento para que você saiba falar com eles, saiba ter a mente deles, saiba se relacionar com eles ao ponto de ser entendido. 5. Não faça culto para a juventude. 5º conselho, e eu encerro. Muita gente me perguntando o que significa isso. Bem simples. É normal a gente querer agradar a juventude, fazer um culto para eles. Aí bota pisca-pisca, aí faz aquilo outro, faz aquilo outro. Mas eu tenho um conselho bem simples para te dar. Não faça culto para a juventude. Faça, junto com a juventude, um culto para Deus. Às vezes a gente faz não sei se você já teve esse sentimento, eu já tive de inexperiência na época, fazer um culto totalmente, olha, eles vão amar. E quando eu sentei no púlpito, aquele culto preso, fechado, sabe? O céu de ferro. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, meu filho, você se preparou a semana toda para fazer um culto para a tua juventude, mas você não tirou um período com a tua juventude para orar para mim. Então, faça um culto para a juventude com Deus. Ou melhor, faça um culto junto com a juventude para Deus. Deixe eles trabalhar, deixe eles executar. E você vai dando o caminho, vai dando o norte, vai mostrando para eles, para os seus liderados, que Deus é o centro da adoração, que Jesus é o centro da adoração. Às vezes a gente fica muito preocupado em como vamos agradá-los na hora do culto, o que fazer, como fazer. Preste o culto a Deus da forma que você já presta na sua igreja. Mas você precisa entender que, primeiro, eles devem ter o sentimento na cabeça de que eles precisam prestar o culto para Deus. E aí você vai fazer entender que o músico, quando chega, ele dobra o joelho antes de tocar o teclado. Ele dobra o joelho antes de tocar a bateria. Um adolescente ou um jovem, um liderado que chega, ele precisa dobrar o joelho no momento da oração. Ele precisa ter entrega no momento da oração. Durante o culto, você precisa explicar a eles que não pode mastigar chiclete dentro da igreja, que não pode ficar mexendo no telefone dentro da igreja, que na hora da mensagem não pode ficar nas localidades fora do templo. Isso é mostrar para eles que o culto não é para eles, mas eles fazem parte do culto que Deus quer receber. Eu espero que essa primeira live aqui tenha sido edificante. Eu não sei o que você achou, né? Mas eu espero que tenha sido edificante para você. Quando eu encerrar aqui, eu vou colocar uma foto lá no feed. Eu queria muito você que participou dessa live, comentar lá alguma coisa que você achou boa, uma frase que você gostou, algum assunto, algum conselho que eu falei, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Eu preparei algo bem especial. Amanhã, às 3 horas da tarde, eu vou estar falando aqui sobre use o manual da igreja, estimulando a comunhão com seus liderados. 8º conselho, aprenda a liderar questionadores. Você tem questionadores na tua juventude? Você tem questionadores na liderança que você faz parte? Naqueles que você lidera? Eu vou te ensinar como trabalhar com eles. Porque geralmente, a nossa atitude é oprimir, é distanciar os questionadores. Mas eu vou te provar que os questionadores são o melhor grupo para você trabalhar. É só você ter o código certo para poder trabalhar com eles. 9º conselho, descubra talentos. Você precisa descobrir talento. Eu vou falar sobre isso um pouco. E outros conselhos eu falo mais para frente. Gente, amo vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Compartilhe essa live com outras pessoas. E eu vou postar no feed aí. Me marque. E eu creio que o Senhor vai nos orientar cada vez mais. Para mim está sendo muito edificante estar aqui com vocês. Tá bom? Amo vocês de coração. Ore pela minha vida, pela minha casa. Porque certamente Deus nos levantou nessa terra para influenciar vidas. Beijão. Deus abençoe.